Continue conosco, porque agora a gente tem um convidado, um entrevistado, para a gente comentar ainda mais sobre esse assunto, já que você trouxe a informação de que as forças militares da Rússia tomaram a maior usina nuclear da Europa, lá na Ucrânia, que foi alvo de ataque e gerou um incêndio no local na madrugada desta sexta-feira. Por isso, convidamos Augusto Teixeira, que é cientista político e pesquisador de tecnologia nuclear. Augusto, seja bem-vindo ao Headline News. Excelente tarde para o senhor. Olá, excelente tarde, muito obrigado. Eu quero te fazer uma pergunta logo de início, porque muito se comentou esse incêndio nessa usina nuclear com Chernobyl. Gostaria que o senhor me falasse se existem diferenças ou se caso algum reator fosse de fato atingido, o estrago poderia ser proporcionalmente igual ou maior. Bem, a comparação ela é devida e ela é importante, em particular para destacar o quão sério é o conflito nesta área em particular. E por quê? No caso de Chernobyl, tivemos um problema, uma catástrofe nuclear em virtude de falhas de planejamento e falhas de projeto do reator soviético à altura e também problemas de manutenção que provocaram com que ocorresse a explosão do reator. No caso do conflito atual da Ucrânia, em particular desta usina nuclear, tem-se o problema de que, com o processo de conflagração bélica, ocorra a destruição ou a explosão do reator, podendo levar a um efeito em cadeia, em cascata. E aí, muito possivelmente, com o impacto pior daquele de Chernobyl em relação à radiação, ao nuvem de radiação no contexto da Europa de Leste, com potencial de uma catástrofe ambiental relevante. É por isso que não apenas o governo ucraniano chamou atenção para a relevância de tomar cuidado com o conflito nessa área, pedindo a cessação do conflito nesta área em particular, tal como o próprio governo russo buscou a colocar a sua perspectiva de que não estavam ocorrendo conflitos na área do reator, mas sim na área administrativa daquela localidade. Bom, professor William Travassos falando, parto eu do princípio que a Rússia tem uma expertise, como se diz, em energia nuclear, inclusive em função do seu próprio arsenal. Acredito eu que as Forças Armadas russas, dentro da sua capacidade de defesa, elas têm lá a defesa química, biológica, radiológica, nuclear. Então, quando ela vai fazer uma ofensiva dessa e tem como alvo uma usina nuclear, eu mando essa tropa especializada, porque não adianta apenas tomar conta do território. Eu preciso, não só daquela área, mas eu preciso operar aquele equipamento ou manter os funcionários daquela unidade operando, porque o grande problema é a gente parar, não tem como você parar a operação de uma usina nuclear em funcionamento. Olha, nós perdemos a comunicação dele, inclusive existe muita especulação. Observem a imagem que nós estamos vendo agora. Kalina, eu vou pedir a gentileza, se for possível, para a gente tirar a tarja só para ver o momento dessas explosões. Tem a primeira explosão, ou melhor, o primeiro objeto que cai e logo depois começa a pegar fogo. Observem que tem um carro no estacionamento que está com um alerta piscando. Esse alerta está numa velocidade normal de um veículo piscando. Logo, a câmera não está com nenhum tipo de retardo ou aceleraram a imagem. O tempo é real. Quando vocês observarem a imagem, o primeiro objeto, ele cai de forma muito lenta. Se fosse um míssil ou qualquer tipo de objeto com o objetivo de atacar ali, ele não cairia numa velocidade dessa. Parto eu do princípio que seria uma coisa mais ofensiva, mais rápida. Porém, ele cai. A impressão que dá que foi algum objeto que pegou fogo, seja por um confronto aéreo ou qualquer outro tipo de situação, um próprio sinalizador. O segundo objeto também aparece do canto esquerdo da imagem e ele também está vendo que o primeiro apagou. E logo depois, no segundo, que vai cair mais para a esquerda, ele também vem de uma forma muito lenta. E observem que o carro continua piscando lá. Esse segundo objeto que cai, que parece ser maior, de uma dimensão maior, é o que provoca o incêndio. Então, será que foi um ataque
ou foi alguma outra coisa que provocou isso? Ou seja, algum outro confronto ou um tipo de lançamento diferente que provocou isso? Eu peço que voltem à tarde. Pois é, até porque os russos alegam que não atacaram essa usina nuclear porque ela foi tomada pelos russos no dia 28 de fevereiro. Então, eles acusam ucranianos nacionalistas de terem feito este ataque justamente para tentar retomar a posse dessa usina nuclear que fica ali em território da Ucrânia. Luca, por aí a informação também é essa? Os russos, eles estão acusando os ucranianos de terem atacado essa usina nuclear, a fim até de repente, acusar o Kremlin de tentar provocar mais uma grande tragédia nuclear? Pois é, Kalina, a gente percebeu também ontem, através do discurso do presidente Putin, que ele sempre usa essa retórica de que muitas dos pontos civis que estão sendo atacados por russos, na verdade, o próprio exército ucraniano fez a população refém, então é uma coisa bastante confusa. Em relação a essa usina de maneira específica, a partir de ontem apenas que chegou a notícia que ela foi tomada pelos russos de maneira definitiva, até pela posição geográfica da cidade, que não está muito longe de Kherson e da própria Crimeia, né, uns 300 quilômetros apenas da Crimeia. Se a gente for olhar essa investida dos russos por baixo, faz sentido que essa região seria a próxima a cair sobre o domínio deles. Se caiu efetivamente todas as cidades da região ou não, ainda pouco se sabe, porque tem essa questão de que muitos dos conflitos não estão sendo noticiados pela imprensa, principalmente no interior, e também a própria questão do poder político na Ucrânia não querer admitir que perdeu o controle para os russos em determinada cidade ou não, para não demonstrar fraqueza, para não aterrorizar o povo. Então, eu acho que é bastante delicado esse tema, quando a gente fala se os russos tomaram o controle antes ou não, mas eu acredito que eles sempre vão continuar nessa mesma toada de que está sendo um ataque interno, para meio que colocar a população ucraniana contra os seus próprios governantes, para que crie essa crise de desconfiança e aquelas pessoas sejam mais fáceis de se manipular eventualmente caso o governo caia, caso haja um governo russo ou um governo pró-Rússia, digamos assim. Bom, Augusto Teixeira, voltamos à comunicação com o cientista político e pesquisador de tecnologia nuclear. Augusto, eu não sei se você conseguiu ouvir todo o meu questionamento sobre a operação da usina nuclear, mas como eu disse, as Forças Armadas Russas, com a sua expertise, eles precisam, ao tomar esse território, eles precisam da proteção de formações desta unidade, eles precisam identificar e avaliar este ambiente e se preparar para algum tipo de reação química ali. Então, eu tenho que deixar o funcionário trabalhando ou levar pessoal para tocar essa usina, porque eu não posso parar ela de uma hora para outra. Com certeza, desde o período soviético, não apenas as forças da OTAN e os Estados Unidos, mas também a União Soviética e posteriormente a Rússia, tem um preparo muito claro na área de NQBR, na área de armas de destruição em massa, em particular no campo nuclear. A Rússia conhece a região das hostilidades, ela conhece o potencial de risco que existe da destruição e os efeitos em cascata que isso poderá produzir, fundamentalmente para a própria Rússia, em virtude da proximidade de ambos os países e pelo que o status atual, a Crimeia consiste em parte do território russo nessa perspectiva. Então, a perspectiva russa, que conhece o ambiente operacional em virtude da sua longa relação com a Ucrânia, ainda na União Soviética e no contexto posterior, tem-se, obviamente, a tentativa de mitigação dos danos. E é exatamente isso que ocorre. As forças russas que buscaram tomar essa importante usina, que é interessante na perspectiva de poder reduzir a oferta de energia para o governo ucraniano, forçando aí uma pressão para que este ceda aos interesses da Rússia, que tem interesses políticos que conduzem a sua forma de condução do conflito. É por isso que não é de interesse russo que ocorresse nenhuma destruição na dimensão que pudesse levar a um problema ambiental e nuclear na região e a que a situação fosse rapidamente restabelecida e resolvida. Até porque
na concepção russa acerca do presente conflito, existe um interesse de preservar infraestruturas estratégicas da Ucrânia para um posterior governo de interesse de Moscou. Augusto, agora eu peço para que nós estamos com os nossos comentaristas também aqui conosco para lhe fazer perguntas, Zé Maria Trindade, Diogo Schelp, também o Luca Bassani, o nosso correspondente internacional. Eu peço para que, primeiramente, Zé Maria Trindade faça uma pergunta para o senhor. Zé. Boa tarde. William, só para esclarecer a sua dúvida aí sobre esse artefato, eu fiquei com a impressão, e eu já usei esse tipo de instrumento, é um iluminador. Ele é um artefato de defesa e é usado quando alguém está sendo atacado à noite, no seu ponto de defesa, e aí se dispara através de um morteiro, o morteiro 106, aí dispara, ele sobe, né? E quando chega na altura, ele explode, mas não é uma explosão. Ele ilumina toda a área, fica como se fosse dia. E ele desce realmente com paraquedas para descer devagar. E como ele vem alimentado por o álcool em gel, mais ou menos, parecido com álcool em gel. E aí, quando ele caiu, pode ter incendiado aquele prédio, que na verdade é um prédio de escritórios, de administração e não exatamente o corpo da usina, né? Então não seria um ataque direcionado justamente à usina nuclear. O que a gente está falando, talvez equipe por terra, a equipe estava em progressão e aí eles sinalizaram para clarear e infelizmente isso atinge algum tipo de... né? Porque aí é diferente, porque Zé, muita gente está falando assim, bombardearam uma usina nuclear e na verdade não foi isso. O que a gente tem, na verdade, foi uma ação militar, não foi um bombardeio pelas imagens. Você concorda comigo, Zé? Sim, o nome disso é iluminador. Isso é um artefato que se usa para a defesa. Se você sente que está sendo atacado no escuro da noite, você pode ver que virou dia. Torna tudo muito visível. Já usei isso aí. Eu já usei esse iluminador lá no 11º Batalhão de Infantaria, em São João del Rei. Então, o que acontece? Está de noite, você está sendo atacado, ele joga ele para cima, né? Num ângulo de 90 graus, ele sobe, aí quando ele chega lá em cima que abre, ele ilumina tudo. Olha como fica claro, parece dia. Ele que iluminou, tem uma luz muito forte, mantida com álcool em gel, né? Algo parecido, é uma mistura parecida com álcool em gel. E aí ele ilumina e desce num paraquedas, para descer devagar, iluminando tudo. Quando um está descendo, você joga outro, para manter tudo claro e se defender. Então, não explode, ele é só para iluminar e identificar os pontos agressores, quem são os inimigos que estão se aproximando. Aí, no caso da usina, pode ter sido isso. E aí, como a Kalina estava te passando a palavra para falar justamente com o professor, e eu comentava com ele isso, né? Você serviu o Exército, eu servi a Aeronáutica. Quando a gente começa a analisar esse cenário de guerra, a gente começa a ter um pouco de noção assim, tudo bem, eu vou invadir uma usina nuclear. E eu falava com ele, eu tenho que pensar na proteção dessa formação, nessa unidade, os efeitos nucleares dessas armas de destruição, da contaminação da minha tropa, porque eu não posso perder a minha tropa, e também não posso permitir que essa radiação saia dali para contaminar a cidade ou para contaminar o meu próprio país. Então, assim, é um pouco de pirotecnia e muito achismo que a gente está vendo aqui, às vezes, pelo noticiário brasileiro, de uma hipervalorização de uma situação e tentando gerar pânico e terror na sociedade. Isso é um projeto. Você tem que saber a hora, o horário em que fica claro, ou seja, de dia, quando escurece, tem que saber vento, tem que saber temperatura, tem que ter a maquete da usina, estudar por onde será o plano de evolução, uma saída de emergência, onde estão as possíveis residências, treina muito bem antes de ir. Não é uma coisa louca de corrida de cavalo que todo mundo chega de uma vez na usina. Qualquer tomada de posição, ela precede vamos dizer assim, uma estrutura e uma arquitetura muito importante. E antes da invasão, olheiros vão no lugar, desenham, medem a distância, tudo isso é detalhado, isso não pode ser de uma hora, e muito menos uma usina nuclear, né? Agora, William, você tem toda a razão, a tecnologia nuclear melhorou muito, né? Hoje está mais eficiente, mais controlada.
o ministro Bento Albuquerque me dizia, antes da guerra, inclusive, né, de que o Brasil está investindo em usinas de produção de energia elétrica, né, a energia nuclear, porque é a grande novidade, ela é mais limpa do que todas. Porque quando se fala em qualidade de produção de energia, se leva em consideração, inclusive, transporte, mão de obra para fazer as hélices, no caso lá da energia eólica, né? Então, que a energia nuclear evoluiu muito, inclusive para a propulsão de submarino nuclear e tudo mais. E está muito mais seguro. Então, assim, os reatores nucleares estão mais seguros, tem mais instrumentos para proteger-se. O próprio reator se protege e se desliga, não tem mais aquela coisa de explodir, não existe, de esquentou, explodiu. Então, é outro momento da energia nuclear no mundo, viu? E o Brasil vai apostar nisso e reativar as usinas nucleares e até criar usinas pequenas pelo Brasil inteiro. Grande explicação de Zé Maria Trindade. Zé, eu vou fazer mais uma pergunta para o nosso cientista político, que também é pesquisador de tecnologia nuclear, Augusto Teixeira. Augusto, muito se comenta, muito se questiona se há um risco de um ataque nuclear. Há esse risco, Augusto? A Rússia não sairia também muito prejudicada caso isso acontecesse? Olha, pela própria existência das armas nucleares e a estratégia de dissuasão nuclear ou deterrência, sempre existe o risco. Entretanto, é extremamente improvável que tenhamos uma escalada nuclear da guerra, ou mesmo se esta vier a perdurar no tempo. E por quê? Como você bem coloca, armas nucleares são feitas, em geral, para não serem utilizadas, ou seja, elas são armas de retaliação, voltadas fundamentalmente a fazer com que o teu oponente não te ataque. É por isso que, na perspectiva da Rússia, caso ela empregue armas nucleares no conflito ou contra algum país da OTAN, com convicção e certeza, a Rússia sofrerá ataques nucleares também, seja em alvos contra a força, nas suas forças militares, ou alvos contra valor, em suas grandes cidades e centros de produção e sustentação de condições para perpetuar-se no conflito. Ou seja, é um cenário de perde-perde, é um cenário no qual as potências envolvidas dentro do entrevero nuclear não têm condições militares posteriores para poder disso fazer um aproveitamento político. Até porque as capacidades e os sistemas de entrega contemporâneos, eles permitem exatamente a redundância. A Rússia e os Estados Unidos, por exemplo, possuem tríades nucleares. Eles podem lançar armas nucleares por meios de bombardeio, por mísseis balísticos intercontinentais, mas mais importante, através de submarinos. Ou seja, submarinos que são virtualmente invisíveis, eles podem atacar facilmente um país opositor sem que este consiga detectar a tempo que poderá ser atacado. É por isso que a ideia de uma destruição mútua assegurada é um seguro para nos convencer de que dificilmente esses países utilizarão armas nucleares. O que é possível acontecer é o emprego de armas um pouco mais potentes, porém convencionais, como bombas termobáricas, por exemplo, que poderão vir a ser utilizadas caso seja necessário. Entretanto, os russos ainda buscam algum grau de moderação no emprego do seu poder militar, em particular em capacidade de bombardeio e artilharia, de forma a preservar e algumas infraestruturas estratégicas importantes do país para um contexto posterior. Augusto Teixeira, cientista político, pesquisador de tecnologia nuclear, mais uma vez, muito obrigada pela participação do Headline News. Excelente fim de semana. Muito obrigado.